Olá, boa noite. Então, eu hoje quero falar um pouquinho mais sobre tempo com você. Tempo e tempo de qualidade e tempo igual à vida. Ah, uma outra coisa. Ó, o cabelo novo, tô de visual novo. Sabe o que eu gosto da vida? Eu gosto da vida porque a gente pode se reinventar a qualquer momento. Não importa a situação, não importa o que você está vivendo. Você pode se ressignificar a todos os momentos. Então, como eu digo sempre, às vezes uma situação é tão complexa, tão difícil, mas ela traz em si um aprendizado tão grande que você pode sim se reinventar, né? Te reestruturar e fazer as coisas acontecerem de forma. Porque de repente a gente não percebe, mas o tempo já passou. E o tempo é uma coisa que ele não volta, ele não tem uma devolução para você. E a vida é muito rápida, né? A singularidade de viver, ela é única, ela é individual. Então, qual é o valor do seu tempo? Do tempo que você está vivendo e qual é principalmente a qualidade do tempo que você está vivendo. Porque às vezes a gente reclama que não tem tempo. A gente não tem tempo para sair, a gente não tem tempo para visitar alguém, a gente não tem tempo para ler um livro, a gente não tem tempo para fazer um curso, a gente não tem tempo para nada. E a gente sempre diz assim, ó, aí amanhã eu vou resolver, ou quando eu tiver tempo, eu faço isso. Mas pensa bem, talvez você está utilizando o seu tempo ou não utilizando o seu tempo de uma forma adequada. E em tudo na vida, eu sempre costumo dizer, vocês já viram, né? Você já viu alguns vídeos meus e eu falo muito que tudo tem um ticket e a gente paga por ele. E a gente paga o ticket do tempo, né? E esse ticket do tempo, ele custa vida. Então, de repente, você perde um tempo imenso da sua história que você podia estar se dedicando a coisas mais criativas, mais produtivas, a pessoas que podem gerar em você uma melhoria e, no entanto, você está se dedicando e perdendo um tempo intenso, né? Vivendo uma história que não é a sua. Usando o seu tempo precioso para discutir coisas que talvez não vão te agregar a nada. Você já parou para pensar nisso? Como você tem usado o seu tempo? E sabendo que esse tempo não volta. Né? E se hoje, nesse exato momento agora, você descobrisse que você não tem mais tempo? E que hoje fosse o último dia da sua vida? Já parou para perguntar sobre isso? Muitas vezes a gente não pergunta e a gente nem percebe, mas na realidade todo tempo é o último momento da nossa vida, porque esse tempo não volta. Ele não tem como voltar. Mas eu te pergunto, se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você faria que você não fez? Com quem você estaria que você não esteve ainda? Com quem você falaria? Nesse exato momento, vou fazer uma brincadeira com você aqui. Sabendo que hoje é realmente o último dia e você não tem mais tempo. Você tem todo o tempo do mundo em 1 minuto, 1 segundo, num tempo qualquer do relógio, porque acabou o seu tempo. E sabendo que tempo é uma metáfora. Se você pegasse o seu celular agora, ou a sua lista de contatos, quem você falaria agora? Com quem você poderia dividir alguma coisa nesse exato momento, se hoje fosse o último momento, ou se agora fosse os últimos momentos da sua vida? Ah, você deve estar falando, pô, Simone, por que você está falando isso? Porque, às vezes, a gente se depara com situações extremamente gritantes, por exemplo, impactantes, né? De alguém que morre no teu colo, alguém que está na rua e infarta, alguém que é atropelado, ou você dorme do lado de alguém e esse alguém amanhece morto.
Ou alguém sai para viajar e não volta. E você está há tempos sem falar com essa pessoa, há dias, negando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ou como vai você? De alguma forma eu ainda penso em você, de alguma maneira eu ainda gostaria de ouvir a tua voz. Eu quero saber notícias de você, né? E eu falo isso assim, porque dentro da minha história, quando meu pai faleceu, eu não tive a oportunidade de vê-lo, né? Porque a história dele é que o avião caiu e a gente não encontrou o corpo, não encontrou nada. Isso foi muito complexo na época. Então, desde esse período, uma das coisas que eu mais aprendi sobre a qualidade do tempo é, primeiro, estar com as pessoas que eu quero estar, fazer as coisas que eu quero fazer e, principalmente, dizer tudo que eu quero dizer. Expressar meus sentimentos, as minhas emoções, falar o quanto que o outro é valoroso, o quanto que é importante enquanto ele tem tempo. Tem uma música sertaneja, né, que fala: eu quero flores em vida. E eu penso que essas flores, elas devem ser dadas em vida. Então pensa bem agora, pega o teu celular aí, olha para a sua lista e separa aí, digamos que, de tudo que você tem, 3, 4 pessoas nas quais você poderia contactar com elas hoje. E que talvez há muito tempo você nem use o seu tempo para falar para elas. Mas isso não quer dizer que você seja indiferente ou que você não esteja com ela. Porque às vezes não estar presente é estar muito presente, porque a gente está ou no coração ou na mente, né? Então, faz essa experiência agora, né? Com quem você falaria? E o que você diria para essa pessoa? E um outro exercício que eu gostaria que você tivesse com você mesmo para os próximos dias, ou nesse final de semana, talvez, fosse, de repente, você perceber sobre a utilização verdadeira do seu tempo. Se você está perdendo tempo com situações que são circunstanciais, que realmente elas não são tão importantes nem urgentes, ou se você está deixando as coisas que são circunstanciais se tornarem urgentes. Porque, de repente, aquilo que a gente não resolve, ela vai ganhando uma proporção tão grande, mas tão grande, que quando a gente percebe, ela é gigantesca, mas gritante de gigantesca, e ela se torna não só importante, mas ela se torna urgente. E esse se tornar urgente, quantas vezes você perde tempo apagando incêndios? Ao invés de usar a sua mente, ao invés de usar o seu potencial para que você pudesse crescer, usar a sua performance e ter bem-estar. Porque bem-estar está ligado à mobilidade, a você ter movimento, a você ter flexibilidade para ajustar as coisas, né? Porque muitas vezes a nossa mente ela é tão limitada que a gente se torna, por nossas crenças, aquelas que a gente recebe, como eu já disse em outros vídeos, e a gente vai recebendo de papai, de mamãe, de vovô, vovó, de pessoas que a gente nunca teve contato, às vezes, dentro do nosso clã familiar, mas que vem pra gente por ressonância, por campo, e a gente repete padrão, pensamento e todas essas crenças, né? E a gente deixa as coisas para depois, e a vida para depois, e as coisas vão ganhando medidas e proporções. E aí aquilo que deveria ser o X da questão, você não olha, né? E eu diria assim que uma boa parcela do nosso tempo também deveria ser utilizada para a gente, entendendo que você é o seu maior investimento. E que se você está bem, se você está proativo, se você está positivo, se você vibra numa frequência mais alta,
o que é que você atrai para você. Agora, se eu não tenho qualidade de tempo, nem para olhar para mim, nem para fazer os meus stops, lembra? Eu já fiz um vídeo falando sobre o stop. Eu deixo de ter e deixo de ser o autor da minha história. E a minha história passa a ser escrita pelos movimentos que acontecem no dia a dia, pelas necessidades dos outros, pelas histórias de quem nos cercam, né? E aí, quando você percebe, você não está vivendo a sua, você não está fazendo os seus planos, os seus sonhos. E é isso que eu digo que é o bacana da gente poder se ressignificar o tempo todo, né? Mudar o nosso estágio, mudar a nossa vibração. Porque quando a gente muda a nossa vibração, a gente fisiológica. E a fisiologia, quando ela é mudada, segundo Tony Robbins, né, que eu tive a oportunidade de estudar, ele diz que a gente muda de estágio, porque aí a gente sai de um padrão de crença e transforma isso em algo muito melhor dentro da gente, né? Porque a gente se potencializa. Então, eu sempre gosto de um exercício de mudança de frequência constante. Por exemplo, no meu caso, como eu trabalho muito com solução de conflitos, com desenvolvimento empresarial, desenvolvimento de negócios, desenvolvimento de pessoas, né, com as toxicidades, né, do ser humano, muitas vezes, durante o dia, você resolve várias problemáticas do outro, enquanto coach, enquanto consteladora. E, além de tudo, como empresária, eu acabo tendo que resolver as demandas que são do meu negócio, da minha história, ou seja, o meu departamento comercial, o meu departamento financeiro, o meu departamento de gestão de pessoas, de estratégias, de plano, de planejamento. Ou seja, a gente acaba tendo que viver alguns papéis. E isso faz com que a gente, né, faz com que eu estou falando em específico de mim, né, e de muitos que têm esse contexto, precise constantemente de algo que quebre esse padrão. Porque você vem numa frequência e se você se mantiver nela, você adoece. Quando você vê, você está extremamente comprometido com o teu corpo físico, com o teu corpo mental, com o teu corpo emocional, né? E aí, o que você vai fazer? Se o teu corpo, que é a parte principal de uma base de pirâmide para que você possa ter uma ascensão para o sucesso, não está preparado, fisicamente, fisiologicamente falando, você não consegue usá-lo como recurso dentro daquilo que você se propõe. E eu demorei um tempo para descobrir isso, tá, gente? Eu demorei muito tempo. Mesmo eu tendo estudado muita coisa, eu estudei e eu aprendi muitas coisas durante esses 30 anos, estudando autoconhecimento, estudando desenvolvimento humano. E, de repente, eu cuidei de uma parte mental. Eu cuidava da minha parte intelectual. Eu cuidava da minha parte espiritual. Como se eu pudesse pegar a pirâmide e trabalhar de cima para baixo. E, na realidade, ela é uma crescente. Ela é uma crescente que vem de baixo para cima. Então, primeiro, o físico, né? Depois, o mental. Depois, o emocional. Vou pegar um material aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui isso aqui. Como é ao vivo, né? Tá tranquilo. Quem tá por aí, tá gostando do que eu tô falando? Manda coração aí para eu saber se você tá realmente gostando, se tá valendo a pena esse papo, se tem algum outro assunto que você gostaria que a gente pudesse, de repente, abordar, né? Então, eu gostaria que você me dissesse aí, me desse um feedback. E aí? Ok? Não ok? Fala aí. Que eu vou gostar muito disso, porque a gente só aprende quando alguém nos dá um feedback. Você sabe dar feedback? Você sabe como
dar uma devolutiva para alguém, isso é muito, mas muito, muitíssimo importante para que o outro possa crescer. Eu diria que talvez aí entre uma parte bem interessante, que é... Gente, eu esqueci a senha do meu computador. Não é pra acabar? Esqueci mesmo. Cáspita. Opa, não pode falar palavrão aqui. Não pode falar palavrão aqui. Vamos ver se é isso. Senão eu vou pegar o outro. Mas eu não tô conseguindo acessar meu negócio que não é. Então, aqui. Então, me diga aí se tá valendo a pena, se não tá. Porque se não tiver, você me fala que a gente... Que talvez não seja esse o discurso que você precisa ouvir. E talvez você não precisa estar aqui. Você pode estar usando o seu tempo de uma forma mais criativa em outro lugar. Faz sentido isso pra você? Porque às vezes a gente perde tempo, inclusive usando não só aplicativos, Facebook, Instagram e todos os outros aplicativos que a gente tem por aí, de uma forma que a gente não usa ele de forma criativa, né? E aí a gente não faz uma gestão bacana do nosso tempo. Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, peraí. Cadê você? Quando eu falo dessa questão de como é que tu pode ter de como você pode ter uma vida extraordinária, né? É algo que eu tenho investido muito em mim nesse sentido de ter uma vida extraordinária e buscado mesmo já há alguns anos, né? E como eu disse, o primeiro ponto que a gente separa dentro dessa pirâmide grande é o nosso corpo físico, né? Como você tem cuidado do seu corpo físico, da sua alimentação, da sua atividade física, né? Como é que você tem lidado com isso? A segunda escala disso tudo chama-se emoções. Você sabe lidar com as suas emoções? Com a raiva, com as emoções primárias, raiva, medo, preocupação. Ai, Simone, eu não tenho raiva. Nossa, que boazinha que você é, não é mesmo? Ai, você tem um sangue de barata. A gente às vezes precisa assumir que a gente tem sim raiva, porque a raiva dá uma energia de fígado que é de ação e reação, e a gente faz as coisas exatamente porque tem um movimento interno dessa forma. Então, como é que você lida com as suas emoções? É como se fosse um grande degrau e você fosse subindo uma pirâmide bem grande. Então, primeiro o teu corpo físico, segundo as tuas emoções, terceiro ponto que eu costumo dizer são os nossos relacionamentos. Como é que está a qualidade dos teus relacionamentos? Com quem você tem se relacionado? Você tem se relacionado com você? Você tem curtido estar com você? Quanto você usa da sua vida para estar com você mesmo? Para dar a você um presente de um livro, de um silêncio criativo ou de um silêncio barulhento. Mas como é que você lida com os teus relacionamentos? Que tipo de relacionamento você tem trazido para a sua vida? Perceba se isso passa por padrões, né? Se você é um homem, as mulheres que você se relaciona, todas elas, desde a primeira namorada, ou segunda, ou terceira, seguem um padrão. O que você está buscando de verdade? Porque muitas vezes a gente faz uma transferência e está buscando uma mãe, uma irmã. A gente se faz uma transferência dessas relações. E você, mulher, quais são ou como são os tipos de relacionamento que você tem experimentado? Quais são os tipos de homens você tem se relacionado? Né? Agora, para isso é necessário que você passe por essa escala. Primeiro, de olhar para o teu corpo, né? De olhar para o teu corpo, de olhar para a tua história. Depois, olhar para as tuas emoções. Depois disso,
olhar para as tuas relações. E não importa a sua escolha sexual aqui, ou se é homem, mulher, eu quero saber de verdade, quero que você olhe para você de verdade e verifique qual é o padrão de relacionamento que você tem atraído. Porque de repente são pessoas complicadas, são pessoas comprometidas, são pessoas livres demais, são pessoas superficiais. E aí a gente tem uma tendência a colocar que o outro é um problema dentro de um relacionamento. Eu falo isso porque às vezes as pessoas me procuram para constelar e trazem a esposa, trazem a namorada e dizem assim, ó, ela é um problema. Só que se ela é um problema, é você não olhar para quem realmente tem um problema. Porque quem tem um problema de relacionamento talvez não seja o outro, mas seja você mesmo. É você que não está sabendo lidar com o relacionar-se. Porque talvez os seus modelos, aquilo que você trouxe de história, de vida, abarca relações que vieram com brigas, com conflitos. Então diga lá, como é que eu posso ter um relacionamento amoroso, feliz, tranquilo, criativo, em paz, de crescimento, de igual, se eu aprendi que a disputa precisa existir, que eu preciso agredir o outro, que tem que ser uma relação de desqualificação. A nossa tendência é buscar essa origem que a gente recebe dos nossos pais. Mas vamos lá, né? É uma pincelada para você refletir um pouco sobre essa maestria de vida. Um outro ponto bem importante é como é que você lida com o seu tempo, que é o tema que a gente está trabalhando hoje, o nosso tempo. Como é que você lida com o seu tempo, que eu comecei a falar com você, né? Seu tempo é um tempo precioso, ele não vai voltar. Você não tem como voltar. Essa paradinha que você está dando agora comigo aqui pode ser um grande stop para você criar estratégias, para você ver a vida com outro olhar, para que de alguma forma você acione outros gatilhos na sua mente, né? Então pense como você tem usado o seu tempo, né? E quais são as escolhas que você vai fazer com o seu tempo daqui para frente. Quem são, dentro dessa escala toda, ou o que são as coisas que você vai priorizar em relação ao teu corpo, em questão de tempo, em relação às tuas emoções, né? Que hábito, que emoção você vai trabalhar em você? Ou qual é o valor real que você vai dar para as emoções melhores que você tem? E olhar para as emoções que não são tão positivas e ver qual é o aprendizado que elas estão te trazendo sobre você mesmo. Ou ainda olhar para essas relações que você cria, que você se conecta, seja amorosa, seja comercial, né? De como é que você vai fazer a gestão destas relações. Mas partindo de uma relação íntima, indiscutível, plena, de maestria, primeiro com você. Né? Em muitos dos meus treinamentos eu digo, gente, nós temos aí uma missão muito grande que é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. Aí muitos me dizem, mas Simone, eu preciso ser egoísta a esse ponto. A gente só dá o que a gente tem. Então, se você não trabalha isso dentro de você, o que é que você está dando? Será que você realmente está dando seu tempo de qualidade? A sua melhor versão para o outro? A sua melhor história para o outro? Ou você está dando migalhas a essa pessoa? E se essa pessoa recebe essas migalhas, por que é que você tem se conectado para se relacionar com pessoas que gostam de migalhas? Essa é uma grande pergunta. Porque as migalhas também viciam. Porque muitas vezes a gente se desqualifica numa tentativa de potencializar o outro. Mas porque assim a gente trouxe também de história. E uma outra etapa muito importante, mas muito importante de toda essa escalada para que você tenha uma maestria de vida, é a tua carreira. É a tua missão, é o teu verdadeiro propósito, é
aquilo que você faz verdadeiramente, né? Aquilo que você faria independente de e em qualquer lugar que, né? Qual é a tua missão de vida? Porque uma coisa é a minha carreira, uma coisa é eu ser uma pedagoga, um administrador, um gestor, um coach, um terapeuta. A outra é qual é a minha missão nesses lugares? O que eu estou fazendo de verdade? Qual é a marca que eu vou deixar? Que se realmente hoje fosse o último dia da minha vida, como eu seria lembrada? E qual foi a diferença que eu fiz na vida dessas pessoas? Se eu estive a serviço da vida de verdade, aí a gente está falando de missão. E a missão é algo muito mágico, porque missão dada é missão cumprida. E a gente faz isso com tanta força, que não importa, né? Uma vez eu vi o Tim dizendo assim que o coach tinha que estar nos ossos, né? E quando ele começou todo esse processo de fazer os treinamentos para os atletas, que era algo que tinha que estar nos ossos e tinha que ser constante. Por quê? Porque a performance do atleta tem que ser todos os dias. Então pense bem, a melhor versão de você tem que ser todos os dias. Então eu tenho uma missão na minha vida que assim, eu coloquei como um grande propósito, eu não quero entrar na vida de ninguém para tirar nada. Eu não quero entrar na vida de uma pessoa para não contribuir. Eu quero contribuir, eu quero deixar algo. E eu quero deixar o meu melhor. Claro que muitas vezes o meu melhor não é o melhor que a pessoa quer. E para mim isso tá tudo bem, sabe por quê? Porque eu entendo que eu estou fazendo o meu melhor. E é isso que eu tenho para dar. Então eu já não entro na berlinda do julgamento, da crítica, da autocomiseração, do processo de culpa e de culpabilizar o outro por eu não dar a minha entrega maior. Então lembre-se que uma coisa é carreira, a outra é missão. Então eu posso ter uma carreira promissora, mas eu posso não estar executando a grande missão da minha vida. São coisas distintas. Pode ser, e muitos já alcançaram, que é conectar a missão de vida com a carreira. Gente, aí é uma coisa bárbara. E eu digo para você assim, isso é uma das coisas que hoje eu já faço na minha vida. Essa é a minha missão é estar aqui. Eu vim da área de educação, é um pouco dessa minha história, mas a minha missão é vida, a minha missão é estar a serviço da vida, a minha missão é causar um impacto, gerar um desconforto, fazer com que você saia da sua zona de conforto, fazer com que você vá atrás dos teus sonhos para você realizar. A minha missão parte de deixar para o mundo melhor, porque se as pessoas estiverem bem, então eu ajudo pessoas a ficarem bem, eu ajudo as pessoas a realizarem os sonhos, a atingir os seus melhores resultados. E isso para mim independe de vários fatores. Só que eu tenho que sempre me lembrar que uma coisa é carreira, outra coisa é missão. Tá valendo a pena para você isso? Fala comigo aí, ó. Eu não tô vendo ninguém falar comigo. Será que eu tô falando sozinha? Dá um oi pra mim aí. Eu quero dar oi pra todo mundo. Vai lá. Ó, tô acenando pra algumas pessoas. Gente, o Thiago tá na Itália. Thiago, você tá me assistindo aí mesmo? Dá um oi aí. O Thiago é belíssimo. Andréia, que bacana tá você, Armando. Saulo, meu aluno. A gente tá junto amanhã no curso de constelação. Que top. Roseli, oi Roseli, tudo bem com você? Boa noite. Claudimara, big top, terapeuta, foi minha aluna no curso de naturopatia, faz o maior sucesso, incorporou todo o processo de missão e carreira naquilo que ela se predispôs a fazer. Kellyzinha também, Kelly tem uma missão top. Kelly, além de ser minha aluna de reiki, de naturopatia, de germânica, de acupuntura, minha coach,
também deu aula na minha equipe como professora de massagem. Kelly é top, gente. Kelly, ela maravilhosa esteticista também e terapeuta. Gilvênia, Vanessa, a Nália, minha prima, olha, bacana, tudo bem? Vamos ver você. Marlene, conheci você hoje, tudo bom? Sol, Jonathan, meu primo também, oi, dá tchau pra mim, gente. Márcia, minha amiga de infância, olha como é bom saber que a gente tem pessoas que fazem parte da nossa história e que não é uma pessoa que é de hoje. E é assim, ó, independe de uma presença física. Por quê? Porque você consegue se conectar com ela mesmo à distância. Então, a gente tem uma relação muito forte de amizade. A gente construiu muita coisa ao longo dos anos, viveu muitas emoções na adolescência, na juventude, né? O Fábio tá aí. Érica, fizemos curso juntas. Beijo pra você. Silvana. Odi, que linda. A gente tem encontro marcado. Simone. Kelly. E aí, gente, tá valendo a pena isso aí? Continua ou paro? Porque eu acho que tá ficando longo, né? Tá ficando cansativo. Vou parar, né? Então, assim, ó, só mais algumas coisas. Tem 2 tópicos que é muito importante nessa pirâmidezinha de maestria de vida, né? Então, a gente já sabe que a gente passa por corpo físico, a gente precisa do nosso corpo físico. Como é que você vai executar a sua grande missão de vida se você não usa o teu corpo físico? Né? Você precisa dele preparado para isso, né? Quando, alguns anos atrás, eu me deparei com toda a minha questão de consciência corporal sobre o meu peso, por exemplo, uma das coisas que mais me fizeram virar a chave da mudança, né? Dentro do meu processo coaching, com o coaching, e com as constelações, foi o fato de que eu poderia me limitar em termos físicos e deixar de fazer aquilo que eu mais amava fazer, que era ensinar, que era orientar, mentorar e atender as pessoas, levá-las a um outro estágio. Então, por isso eu bato muito hoje nessa questão do corpo, né? E olha que eu não sou, assim, a pessoa mais profundamente indicada para falar disso, porque eu tenho meus relaxos mesmo, assim, às vezes eu não como na hora certa, às vezes eu me excedo em algumas outras, mas eu faço algumas movimentações de forma que isso fique saudável e sem culpa dentro de mim, né? Então a gente já viu isso, a gente já viu a importância das nossas emoções, de lidar com isso de uma forma que a gente não somatize e não fique doente. Então, como eu venho da área de terapia, de naturopatia, de acupuntura, da Ayurveda, estudei isso por muitos anos, as emoções movem todo o nosso corpo. E a somatização dela, numa leitura corporal, ela é incrível. Por quê? Porque a hora que a gente somatiza uma dor, isso vai em nível de córtex e ele fica registrado como foco. Então, o que acontece com a gente quando a gente dispara alguns gatilhos, né? Quando a gente vive um reimprint de trauma ou a gente revive um trauma, o nosso corpo entende isso, né? Entende e ele tem uma memória celular. Então, a gente precisa ressignificar isso. Ressignificar o medo, a angústia, a perda, as dores, tudo isso, passar por um processo de cura profundo. Isso eu trabalho muito dentro dos meus processos, porque eu não separo isso dentro do meu método, nem de aula, nem dos meus cursos, nem dos meus atendimentos. Mas é uma coisa que está no meu osso, como diria o próprio Tim. Por quê? Porque é algo que eu venho convivendo há tantos anos com medicina chinesa, 5 elementos, que eu não tenho como deixar de associá-la, mesmo estando no coaching, mesmo estando no meio corporativo. Porque muitas vezes o que o meu coach está dizendo ali é uma somatização das suas emoções, da sua raiva, da sua reatividade e que está gerando nele uma distorção do seu próprio corpo, porque ele está revivendo isso constante. Então, eu uso muito isso de ressignificação, né? A questão do tempo ser precioso, da gente não perder nosso tempo com pessoas, ideias que não valem a pena, lugares
que você fala, poxa, isso não faz sentido para mim, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, por que você não se alimenta de coisas melhores nesse sentido, né? O teu trabalho, a tua carreira e a tua missão. Entender a diferença dessas três coisas, né? Eu trabalho como terapeuta. Minha carreira é terapeuta, mas a minha missão de vida é uma outra. Então, se eu sou empresa, eu trabalho com o quê? Qual é o meu negócio? No que eu estou verdadeiramente envolvida? E se eu, dentro desse negócio, eu tenho uma função, que eu tenho uma função em toda ela, ou seja, como empresário, ou seja, como uma parte da administração, da gestão. Então, qual é a minha profissão ali dentro, a minha função? Agora, qual é a grande missão pessoal e da empresa? Porque se essas duas não estiverem alinhadas, a gente não faz o que precisa ser feito. A gente foge, porque perde todo sentido, perde todo motivo. A missão está ligada com a nossa motivação, né? Com a nossa forma real de entrega ao mundo. E uma outra área muito importante são as finanças. A gente não gosta de olhar para as finanças, a gente corre delas. A gente corre de olhar para o dinheiro. Só que quanto mais você corre de olhar para o dinheiro, de olhar para a sua relação, como você se relaciona com o dinheiro, isso dificulta mais, porque você está excluindo algo que você precisa olhar. Então, muitas vezes, a pessoa me procura e diz assim, olha, eu tenho uma questão com o dinheiro para resolver, com as finanças. E quando a gente observa dentro de um processo, o problema dele não está em finanças, não está em ganhar dinheiro, está talvez em administrar o dinheiro, em lidar com esse dinheiro e até com a própria crença interna de merecimento sobre ter dinheiro. Então, eu tenho muitos alunos como terapeutas que aí quando a gente olha todo o mercado aí, né, de uma forma de que às vezes até muito banalizado, né, em termos tanto de coach como constelação, como as técnicas integrativas, né, e as coisas a preço de banana, de qualquer forma. Eu digo sempre, gente, presta atenção nisso. Tanto que os meus alunos, eles aprenderam a lidar com o dinheiro dentro dos cursos. Você está entregando um tempo, uma missão, um propósito dentro desse trabalho. Quanto vale isso? Será que seria mensurado em termos materiais, pagável? Será que o que eu estou falando agora tem preço para você ou tem valor? Porque preço é uma coisa, valor é outra, né? Então, como é que você lida com essa questão do dinheiro? Porque eu também já tive essas questões muito sérias de não saber cobrar o meu trabalho. Às vezes, né, eu lembro lá atrás, quando eu comecei, que quando alguém vinha para um atendimento comigo de acupuntura, por exemplo, ou de terapia naquela época, isso há uns 27, 28 anos atrás, a pessoa mexia na cadeira, eu dizia, custa 1.000 o atendimento, né? 10 sessões. A pessoa mexia, eu dizia assim, não, eu cobro 500 de você. Aí ela mexia mais um pouco e eu dizia assim, tudo bem, eu te entrego de graça, eu te entrego, eu pago para que você seja atendido por mim. Então eu quero que você reflita sobre essas questões, que muitas vezes você não está sabendo lidar com a sua gestão financeira, né? E aí você precisa olhar para isso com verdades. A outra parte dessa vida extraordinária é você celebrar. Gente, é preciso celebrar cada vitória, cada movimento que você faz, cada conquista que você tem. E muitas vezes a gente não quer celebrar, a gente esconde essa alegria. Gente, solta, vai viver a alegria, vai viver o movimento de ser feliz. E a gente precisa respeitar isso dentro da gente. Então, a cada coisa que você faça, celebre. Celebre e contribua
espiritualmente, porque a celebração ela está ligada a esse contexto espiritual. A gente só precisa entender isso com mais propriedade e fazer essa entrega de verdade. Então, eu consegui uma colocação melhor no mercado. Perfeito. Então me diga aí. Me diga como é que você vai celebrar isso? Cantando? Sendo feliz? De que forma você vai celebrar a sua vida, né? Porque a vida, ela é única. Aquilo que a gente já falou, ela é rápida. Você pode estar vivo agora, dançando, e daqui a pouco você ter um mal súbito e morrer. E pronto, acabou a vida. Acabou. Você não tem mais o que viver. Então, onde você estiver e o que você estiver fazendo, em tudo você celebre. Então, eu tenho alguns gatilhos de troca disso para mudar a fisiologia em mim. Uma delas é música. Eu gosto de música. Eu gosto de dançar. Eu gosto de trocar frequência, que é como eu disse, durante o dia eu lido com muitas dores, muitas perdas, muita solução e resolução de conflito. Então, o que é que eu faço? Eu procuro me conectar com sentimentos, emoções que possam me trazer, ou músicas, que possam me trazer essa celebração. E, gente, eu não tenho o menor medo de ligar o som e de sair dançando sozinha. Ou de falar alto, ou de gritar, ou mesmo de... Quando eu tenho minha conquista, cara, eu conquistei, é fruto meu, por que eu não posso me dar esse devido valor? Esse celebrar fisiológico é muito importante. É um yes, eu sou foda, eu consigo, eu posso e eu mereço. E quando a gente tem esse gatilho instalado dentro da gente, meu Deus, é como caminhar em brasas, é como quebrar as madeiras. São todas as metáforas juntas, todas elas com requinte, sutileza e profundidade. É você enfrentar a tua maior ferida mortal e sair dela inteira. Então pense bem, o que você precisa fazer para usar melhor seu tempo e toda a tua história de vida para ter uma maestria de vida? Pense nisso, nesse sábado, nesse domingo, e talvez você consiga empreender alguns movimentos para ter isso, para ter essa felicidade, né? Para ter essa conquista de celebração, né? De busca, do que é que você vai fazer com você para que a sua vida seja uma outra vida, uma vida com mais sentido, com mais propósito, né? Porque eu tenho certeza que ela nunca mais vai ser a mesma. Então celebre. E se você achar que você está com uma emoção mais baixa, seja momento de você celebrar. Cantar, pular, gritar, ouvir uma música, quebrar, ou até mesmo, falar um palavrão, por que não? Mas é preciso quebrar o estado. É preciso, de uma hora para outra, você dizer, chega, deu pra mim, passa a régua, O baiano tem muito disso, e a gente precisa aprender com isso. E essa quebra de estado muda tudo, né? Eu às vezes assusto muito alguns dos meus clientes, coaches, interagentes, porque às vezes no meio de um atendimento eu digo, mas que merda é essa que tu tá me contando? Que porra é essa de vida que você tá levando? É essa história que você quer contar para mim? Até quando você vai contar essa historinha? Então, hoje, eu estou fazendo a mesma pergunta para você. Até quando você vai contar essa história? Eu já fiz ela num vídeo passado. Quero repetir ela aqui de novo. Se você gostou de tudo isso, aceite sugestão, aceite feedback, tá? E compartilha. Pode ser que alguém esteja precisando ouvir, ver. Eu vou baixar isso aqui, vou colocar lá no meu canal, né? Que é Simone Bernardino no YouTube.
E vou divulgar o link aí, mas você pode... caiu o meu fone. Você pode... Oi, tá me ouvindo? Você pode compartilhar com os teus amigos. Você pode compartilhar para as pessoas que estão talvez precisando fazer uma mudança ou buscar algo melhor para a história delas. E eu acho que isso é uma grande forma da gente contribuir socialmente. Vincenzo, come stai? Va bene? Itália. Vincenzo é da Itália, gente, maravilhoso, irmão do Giovanni. Bom, e eu deixo vocês com muita gratidão por terem usado o tempo de vocês nesse momento. E eu dei realmente o meu melhor tempo, o meu tempo de qualidade. Porque quando eu estou com alguém, diante de alguém, como eu estou agora diante de você, eu estou dando o meu melhor, a minha melhor versão. E eu estou inteira na história. Então, é necessário que a gente possa ser realmente congruente com a gente, né? De dar um tempo de qualidade, porque o melhor presente que a gente pode dar para alguém chama-se tempo. Não adianta eu estar com você pensando no que eu vou fazer no futuro ou no que eu fiz no passado. Então, eu preciso estar com a pessoa de forma inteira, entregue e integrada e íntegra em todos os sentidos, numa verdadeira conexão de alma, de essência, porque aí eu estou sendo verdadeiro. Então, um beijo para você. Você pode comentar, você pode deixar sugestão se você quiser, pode me chamar no reservado, né? Eu vou deixar meu número de telefone. Se você quer saber um pouco mais sobre os meus processos, eu sou Simone Bernardino, Master Coach, facilitadora em constelação familiar, sou Coach Trainer, também sou acupunturista, naturopata, tenho uma abordagem integrativa sistêmica em todos os meus trabalhos e eu ajudo pessoas a serem melhores e empresas também a serem melhores e mais produtivas. Beijo para vocês, linda noite, excelente final de semana, porque eu vou estar numa imersão maravilhosa de constelação familiar, falando só de relacionamento. Eu prometo que se der um jeitinho, um tempinho, e eu puder conseguir conciliar e dividir esse tempo com o grupo em comum acordo, eu faço um pouquinho de live para vocês falando de relacionamento, só sobre relacionamento. Beijo para vocês. Tchau, tchau.